Nessa aula, vamos falar deles. Os queridinhos da célula para conseguir energia e, ao mesmo tempo, os vilões das dietas. A nossa aula, meus chuchus, vai ser sobre carboidratos. O que são, do que são formados, tem classificações e onde encontramos eles? Hoje, no Globo Repórter. Sempre que vocês verem esse ícone que está no canto, esse lapisinho, significa que é um slide importante para que vocês façam suas anotações, hein? Não esqueçam disso. Pois bem, quanto à estrutura dos carboidratos. Eles são formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Além disso, eles podem ter outras denominações, que são glicídios, açúcar, sacarídeos e até mesmo hidratos de carbono. Os carboidratos são classificados quanto ao seu tamanho. Vamos começar então pelo menorzinho deles, o monossacarídeo. São formados por 3 a 7 carbonos e são considerados monômeros, ou seja, são as menores estruturas de carboidratos. Todos os outros carboidratos que nós veremos são formados a partir dos monossacarídeos. O que vai diferenciar eles um do outro é a quantidade de monossacarídeo em cada estrutura. Ficou um pouquinho confuso, né? Então vamos pensar que cada monossacarídeo é uma pecinha de Lego. E nós estamos querendo montar casinhas com essas pecinhas de Lego. O que vai diferenciar uma casinha da outra é a quantidade de Lego que a gente tem. Mas elas, apesar de serem diferentes, são ambas formadas por Legos. Então, apesar dos próximos carboidratos terem estruturas diferentes, são todos formados a partir de monossacarídeos. Há uma fórmula quanto à quantidade de carbonos dos monossacarídeos, mas não se preocupem com isso não, porque ela é extremamente intuitiva. Vocês lembram que os carboidratos podem ser chamados também de hidratos de carbono? Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não parece carbonos hidratados e, bom, é na realidade exatamente isso. Vá às suas anotações e faça um C representando o carbono. Logo em seguida, hidrate ele e coloque a água ao lado. Depois do C, você vai adicionar um Nzinho. Depois do H2, você também vai adicionar um Nzinho. Depois do O, adicione também um Nzinho. Mas o que é esse N? Esse N representa o número de carbonos. Tá tudo meio figurado ainda, então vamos ver na prática como é que funciona isso. A gente viu que os monossacarídeos são então formados por 3 a 7 carbonos. Quando o monossacarídeo é formado por 3 carbonos, ele é chamado de triose. Então, a gente tem 3 carbonos, então C3. H6. Por que 6? Bom, o 2, ele multiplicou com o Nzinho e o N era 3. Então, 2 vezes 3, 6. C3, H6, O3. Não entendeu ainda? Vamos ver quando a gente tem um monossacarídeo formado por 4 carbonos, chamado então de tetrose. A gente vai ter então 4 carbonos, C4, 8 hidrogênios, por quê? Porque o 2 vai multiplicar com o N, e o nosso N nesse caso é 4, então 8 hidrogênios e 4 oxigênios, C4H8O4. Com 5 carbonos, o monossacarídeo é chamado de pentose, ficando C5H10O5. Com 6 carbonos, o nosso monossacarídeo é chamado de hexose, sendo assim C6H12O6. Com 7 carbonos, nosso monossacarídeo é chamado de heptose, sendo assim C7H14O7. Percebam que o número de hidrogênio é sempre o dobro do número de carbonos e de oxigênio, justamente por causa do 2 da fórmula da água. Mas eu não quero que vocês gravem isso. Seria muito interessante que vocês, na realidade, entendessem de fato a fórmula. Professora, queria dar um minutinho dessa atenção. A gente tem que saber todos esses nomes, tem que decorar tudo, tem que saber de tudo isso. Pelo amor de Deus, é muito nome, cara. Bom, então vamos selecionar alguns monossacarídeos que são de fato muito recorrentes em vestibular. Nós temos com 5 carbonos, ou seja, no grupo das pentoses, um monossacarídeo que a gente chama de ribose. A ribose, ela compõe o RNA, e além disso, ela também está presente na molécula do ATP, ou seja, a molécula de energia da célula. Além disso, nós temos a desoxirribose, que vocês já devem ter ouvido falar,
que compõem o nosso DNA. Além disso, nós temos importantes monossacarídeos no grupo das hexoses, ou seja, monossacarídeos formados por 6 carbonos, como por exemplo a glicose, que é a nossa fonte de energia para a respiração celular. A frutose, que está presente nas frutas e no mel e também pode ser usada de fonte de energia, e a galactose, que está presente no leite. E esses foram exemplos de monossacarídeos. Agora nós vamos ver os oligossacarídeos. Os oligossacarídeos são formados pela união de 2 a 10 monossacarídeos. Lembram-se, monossacarídeos são monômeros, ou seja, eles vão compor os carboidratos. Além disso, esses monossacarídeos são unidos por ligações glicosídicas, que ocorrem por desidratação. Vamos olhar esse exemplo mais de pertinho. Nós temos 2 glicoses, ou seja, nós temos 2 monossacarídeos. O hidrogênio de uma está se ligando com a hidroxila da outra e formando água. Essa água sai da molécula, ou seja, acontece uma desidratação. E a partir dessa desidratação, nós temos a ligação do oxigênio com o hidrogênio que ainda restou. Então, nós temos essas 2 moléculas unindo-se uma com a outra, formando então a maltose. Essa ligação que une glicose com glicose é a chamada ligação glicosídica. E quais são os principais exemplos de oligossacarídeos? Nós temos a maltose, que a gente acabou de ver, sendo a união de 2 glicoses, presente na famosa cervejinha, por isso que ela dá aquela engordadinha na gente, se a gente exagera. Além disso, nós temos a sacarose, sendo a união da glicose com frutose. E nós temos também a lactose, que é a união da glicose com a galactose. Você com certeza já ouviu falar nos produtos sem lactose ou até mesmo faz uso deles. Porém, o que talvez você não saiba é que dentro desses produtos nós temos a lactase. A lactase é a enzima responsável pela quebra da lactose. Muitas pessoas que são consideradas intolerantes à lactose têm, na realidade, um problema na produção dessa enzima lactase. Esse problema pode ser por idade avançada, pode ter sido acometido desde que nasceu, ou pode ser consequências de doenças que as pessoas adquiriram ao longo da vida. A enzima lactase é adicionada, então, a esses produtos especiais. Essa enzima quebra a lactose em glicose e galactose, possibilitando a ingestão pelo corpo. Vamos então agora para o último grupo de carboidratos. São chamados polissacarídeos. Eles são formados a partir da união de 1.000 a 6.000 monossacarídeos. Além disso, eles podem ter funções estruturais ou funções de reserva energética. Vamos então aos exemplos importantes de polissacarídeos. Aqui nós temos a celulose, que é um polissacarídeo estrutural de vegetais e também de algumas algas, mais precisamente presente nas paredes celulares. Vamos olhar as imagens. Aqui nós temos uma parede celular vista em microscópio. Essa parede celular ela é composta de microfibras de celulose. Vegetais também têm fibras? Meu Deus, achei que era uma coisa mais de animal. Que incrível, isso é realmente interessante, hein? Além da celulose, nós temos também a quitina, que é um polissacarídeo estrutural, só que animal, presente no exoesqueleto dos artrópodes. Além disso, nós temos o peptidoglicano, que é o polissacarídeo também estrutural, que compõe a parede celular de bactérias. Aliás, muitos antibióticos agem justamente destruindo esse peptidoglicano. Além dos polissacarídeos estruturais, nós também temos os polissacarídeos de reserva, como por exemplo o amido, que é a reserva em vegetais, podendo ser encontrado na batata, mandioca, arroz, milho, trigo. Assim como o glicogênio, que é um polissacarídeo de reserva dos animais e dos fungos. Bom, gente, em síntese, sobre carboidratos, é isso, essa parte. São essas informações que vocês precisam e que são mais recorrentes em questões de vestibulares. No decorrer da semana, eu vou postar mais vídeos sobre o assunto, que são mais sobre curiosidades, mas que também podem ser importantes. Então, eu espero vocês nesses próximos vídeos e também para resolução de exercícios, viu? Muito obrigada!